Olá pessoal, sou o professor Michel de Biologia mais uma vez. Então, dando continuidade aí no nossos estudos, né? Aqui na nossa unidade 3, a gente vai falar sobre uma temática muito curiosa e, querendo ou não, foi o marco, ou é um dos marcos, né? Acerca aí da questão da origem da vida, tá? Lembrando que, querendo ou não, a gente está falando de ciência, tá? A gente está falando de biologia. Quesitos religiosos, convicção religiosa, fica à parte, tá? É outra questão, beleza? Então, olha só, nessa questão aqui da unidade 3, a origem da vida, a gente vai falar aí de algumas visões, tá? De algumas percepções científicas que foram feitas aí ao longo do tempo, tá? E que, querendo ou não, ajudaram aí a gente a compreender melhor como que funciona essa questão aí da reprodução, do desenvolvimento, do surgimento dos organismos, tá? E que, querendo ou não, vai ser bacana para você começar a perceber e perceber como que funciona melhor essa questão aí, tá? Então, vamos lá. Próximo slide. Olha só, aqui nós temos a primeira visão, que é a visão conhecida como abiogênese, tá? O que seria a abiogênese? A biogênese foi defendida por Aristóteles lá atrás, né, pelos antigos, né, defendiam de que para que um organismo vivo, para que, né, uma matéria viva, para que ela pudesse surgir, para que ela pudesse existir, bastava de duas coisas. Primeiro, o que eles chamavam de ingredientes, tá? Esses ingredientes, mais a figura do toque divino. Esse toque divino era chamado de geração espontânea, tá? Então, assim, no primeiro momento, para a gente pode soar até um pouco esquisito, mas a gente tem que entender que isso são visões antigas, são visões muito antes de Cristo, tá? Então, assim, são questões que a gente precisa ter um certo cuidado quando a gente analisa isso daí, tá? A gente também não pode esquecer que são visões que precisaram começar e que de lá para cá elas caíram por terra e ajudou a gente a ter essa percepção de hoje, tá? Então, olha só, mais uma vez, essa questão da abiogênese, ela era defendida de que bastava que houvesse os ingredientes, tá? Esses ingredientes a gente vai saber o que é já já nos próximos slides, tá? Mas a figura do toque divino, tá? Esse toque divino, como a gente bem sabe, é a figura da criação, né? A figura de Deus, né? O Criador do céu e da terra. Então nós temos isso daí como os ingredientes, né? Os fatores essenciais para que houvesse o despertar da vida, né? Os ingredientes mais a figura do toque divino, certo? Então vamos ver o que o texto traz aqui para a gente. Olha só. A biogênese, conhecida como geração espontânea, foi uma das primeiras hipóteses sobre a origem da vida, baseada na ideia de que a vida poderia surgir da matéria orgânica. Essa teoria começou a partir de experimentos e foi supostamente comprovada pelo surgimento de moscas em uma carne em decomposição, né, que no caso carne em decomposição, verdura, organismos em decomposição, apareciam naquelas matérias em decomposição organismos diferentes, que nunca existiram ali. E que acreditava-se que aquela matéria em decomposição era um ingrediente necessário para o surgimento daquele indivíduo. Então, a carne em decomposição, aquele material orgânico em decomposição era um ingrediente mais o toque divino para que naquela matéria orgânica em decomposição surgisse aquela larva daquela mosca. Então, por exemplo, se eu tenho aí um pedaço de carne em decomposição, carne estragada, e a larva da mosca, né, o boró, surgiu naquela carne, então acreditava-se que aquela carne em decomposição era o ingrediente, mas a figura do toque divino, né, da criação, a larva passasse a existir ali. Então, essa era a ideia da origem da vida, o ingrediente, mas o toque divino, tá? Assim como também aqui, ó, ele fala bem assim, ó, os ratos em trapos sujos. Ou seja, acreditava-se que os trapos, as roupas sujas, os cereais que antes eram armazenados nos depósitos, achava-se antigamente que eram os ingredientes mais o toque divino, para que naquele ambiente ali, mais o toque divino, fossem os ingredientes para o surgimento do rato, tá? Então, assim, lembrando que são visões antigas, são visões que começaram.
De lá para cá, essas visões elas foram alteradas, tá? Mas vamos ver como é que elas funcionam. Aí ele fala aqui no texto verde, ó. Essa teoria perdurou durante a antiguidade, né? Como eu disse, é uma visão muito antiga. Quando muitos pesquisadores e filósofos, como o próprio Aristóteles, como eu já disse, acreditavam que os seres vivos brotavam a partir da matéria, ou seja, da matéria inanimada. Simplesmente havendo o ingrediente, o toque divino, o indivíduo surgiu. Tá? Um exemplo disso, ó, ele achava-se, né, na abiogênese, que os vermes nasciam das próprias frutas podres e que os sapos surgiam dos pântanos. Bem, a gente bem sabe hoje que não é bem assim, tá? No próximo slide a gente vai ver melhor como é que funciona essa questão do sapo no pântano, tá? Vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, eu preparei esse slide porque ele é muito curioso. Então, olha só. Como eu falei para vocês, nós estamos falando da abiogênese, que é baseada no criacionismo, né, na figura do divino, Deus, né? E como eu falei para vocês aqui, ó, o toque divino, né, o despertar da vida, o que faz com que aquele indivíduo passe a ser animado, né? Ou seja, a matéria inanimada ela passa a ser animada. Então, olha só aqui, ó, de acordo com a biogênese, olha só. Em outras palavras, a abiogênese significa que um ser vivo vem de um ser não vivo. De novo, mais uma vez. A abiogênese significa que um ser vivo vem de um ser não vivo, ou seja, ele surge da matéria inanimada, ou seja, ele surge do nada. E hoje, a gente sabe que não é bem assim. Por exemplo, ó, vamos ver como é que funciona esse esqueminha aqui. Ó, nessa foto que eu coloquei aqui, nós temos, num primeiro momento, ó, eu tenho a presença de água, a presença de terra, né, a figura do lodo, a figura da lama, e eu tenho aqui, ó, a figura do mar. Então, olha só, isso daqui, lembra dos ingredientes que eu falei? Então, isso daqui são ou eram os ingredientes, de acordo com a visão dos antigos em cima da abiogênese, tá? Isso eram os ingredientes necessários para que, com o toque divino da figura do criação, né, da figura da criação, passasse a surgir aqui, ó, a figura conhecida como sapo e em seguida, olha ele aqui na frente. Ou seja, como eu disse, são visões antigas que se baseiam na criação, né? Se baseiam numa entidade superior que tem o dom da criação e do toque, né? Da vida e da morte. Então, querendo ou não, nós temos aqui, ó, uma visão não científica, né? Baseada em crenças religiosas, em convicções religiosas, tá? Mas aí, num primeiro momento, essa daqui perdurou durante muito tempo, tá? Muitas pessoas, muitos indivíduos acreditavam nisso daqui. Mas aí, como eu disse, é uma visão antiga que com o passar do tempo ela foi alterada. Então, com o passar do tempo, né, foram surgindo aí pesquisadores, foram surgindo filósofos, e querendo ou não, eles começaram a observar essa ideia da biogênese de forma diferente. E essa questão da biogênese sendo vista de forma diferente fez com que eles postulassem novas ideias diferentes em cima disso daí. Tá? Vamos ver ali nos próximos slides. Ali. Aqui embaixo, ó, nós temos um camarada chamado Francesco Redi, tá? Que querendo ou não, ele foi o divisor de águas dessa questão da abiogênese e da biogênese. Então vamos ver aqui, antes de mais nada, o que significa isso. Tá? Aqui ó, nós temos biogênese, que é justamente o contrário da abiogênese. Ou seja, a abiogênese dizia que um organismo vivo surgia de um organismo não vivo, ou seja, da matéria bruta. Já aqui na biogênese, nós temos justamente o contrário, ou seja, a vida, ela nasce. Lembra do Gênese? Então, Gênese é nascimento, nascer. Bio significa vida, ou seja, a vida ela nasce. Tá? Então, vamos ver aqui, ó, vamos ler. Francesco Redi, nascido em 1626 e morreu em 1698, era um biólogo italiano, foi o primeiro a gerar dúvidas sobre a hipótese da abiogênese, ou seja, foi o primeiro camarada a contestar essa ideia, tá? Com a ajuda do método científico, ou seja, ele observava, ele pensava no que poderia ser, ele realizava experimentos. Se nesse experimento ele chegava numa conclusão positiva, bacana, poderia ser. Mas se nesse experimento ele chegou numa conclusão negativa, então ele voltava de novo e começava todo o pensamento científico.
Lembrando que pensamento científico, gente, nada mais é do que visão de um problema. Eu vou pegar uma situação, eu vou analisar aquela situação e vou tentar compreender o que é aquela situação. Para, a partir do meu entendimento daquela situação, eu começar a postular ou desenvolver novas percepções ou até mesmo novas visões daquele tema ou daquele assunto, tá? Daquela problemática. Então, dessa forma, ele experimentou colocar alimentos em vários vidros e deixou alguns fechados com gaze, né, ou pano, e em outros abertos, como por exemplo a imagem abaixo. Essa imagem aqui, gente, ela é clássica, tá? Que aqui a gente tem, ó, a questão da abiogênese versus a biogênese. Eu não vou colocar versus, porque querendo ou não, elas não estão competindo, né? Elas estão uma comparando a outra. Então, tá ali, a biogênese e biogênese, tá? Então, olha só o que diz o experimento de Urey. No primeiro vidro aqui, ó, nós temos carne de peixe e aqui embaixo nós temos uma carne vermelha, né? E percebam que esse pote ele está tampado, certo? Diferentemente do pote ao lado, que tem a mesma carne do peixe, a mesma carne vermelha, só que o diferencial está aqui, ó. Ou seja, ela está aberta. Então vamos ver o que acontece aqui. Olha só, nós temos no primeiro pote, você concorda comigo que tanto essas duas carnes aqui, elas vão entrar em decomposição, certo? Então, a partir do momento que elas entram em decomposição, percebam que as moscas que vão ser atraídas pelo cheiro da putrefação aqui, elas não vão ter acesso a essa carne, beleza? Diferentemente desse aqui, ó, que essas carnes em decomposição, exalando o cheiro fétido, né, vão atrair essas moscas e essas moscas vão ter sim acesso a essa carne. Então, a gente pode concluir que a larva, né, a figura do boró que vai surgir aqui nessa carne, ela não surgiu do nada, ela não serviu de ingrediente, ou seja, a larva que surgiu na decomposição dessas carnes aqui, ó, ela surgiu porque ela foi colocada ali pela mosca. Ou seja, de acordo com a visão da abiogênese, bastasse que houvesse carne em decomposição que a larva surgiu. Bem, então, se fosse dessa forma, aqui nesse pote fechado também era para aparecer larva. E como a gente pode perceber na imagem, não apareceu larva. E apareceu larva no pote que estava aberto. Ou seja, a larva que surgiu aqui, ela é oriunda da figura da mosca lá em cima, certo? E, para todos os efeitos, no pote que estava fechado, não apareceu a figura da larva, mesmo a carne entrando em decomposição, certo? Então, o Francesco Reis, quando ele realizou esse experimento aí, ele começou a questão da ideia de derrubar a ideia da abiogênese. Não bastava o toque divino e muito menos ingredientes, tá? Ou seja, a questão da biogênese veio da ideia de que uma vida ela surge a partir de uma vida já pré-existente. Ou seja, o indivíduo nasce porque ele foi gerado, ele foi feito por um outro indivíduo, tá? Então, aqui embaixo, para a gente dar continuidade, ele diz assim, ó, ele observou, dentro de alguns dias, que apenas os potes abertos continham as larvas dentro, concluindo que as larvas só surgiram porque foram depositadas por moscas e não por matéria não viva, né? A figura do toque divino, conforme afirmava a teoria da abiogênese. A partir dessa conclusão, Reid afirmou que todos os seres vivos vêm sempre de outros seres vivos e daí surgiu a ideia da abiogênese. Então, querendo ou não, quando Francisco Reid postulou, lançou essa ideia aí na Academia Internacional de Ciências, foi um reboliço, foi um auê danado, tanto que, né, ele sofreu aí algumas sanções, mas é claro que, como eu disse, tudo surge a partir de uma ideia e essa ideia ao longo do tempo vai trabalhar. Tá? Então, nós tivemos a figura de outros cientistas que compraram essa ideia do Francisco Reis e começaram a realizar outras formas de experimento até que, por fim, Francisco Reis e outros cientistas, eles, através do experimento e do método científico, eles perceberam que não era bem aí a ideia da biogênese e perdurou aí o que a gente conhece hoje como a teoria da biogênese, tá?
Então vamos ver ali o que tem nos próximos slides. Aqui, ó, nós temos uma figura muito marcante na ideia da biogênese, tá? Que foi o Louis Pasteur, que nasceu em 1822 e morreu em 1895. O que ele fez, tá? Louis Pasteur foi o primeiro cientista a querer interpretar e compreender melhor como que surgiam as figuras dos organismos chamados de micro-organismos. Porque até então, o pessoal da época só conseguia observar as coisas a olho nu, né? As coisas que realmente tinham um tamanho significativo. Eles não conseguiam entender, eles não compreendiam como que ocorria a decomposição, como que o material se estragava, sendo que naquele material não tinha nada perceptível, não tinha nada visível. Então, Louis Pasteur imaginou e lançou a ideia de que, por mais que eles não conseguissem ver, existiam os indivíduos chamados de micróbios, né? Ou seja, os micro-organismos. E como que ele conseguiria concretizar isso? O que ele precisaria fazer para poder provar isso que ele dizia, né? Então, olha só, de acordo com o texto aqui, ó, ele ferveu um caldo de carne e armazenou o líquido estéril por certo tempo em um recipiente que permitia a entrada apenas de ar, mas não de poeira. Após alguns meses, Pasteur colocou o líquido em contato com a poeira e pouco tempo depois surgiram o que eles chamam de micróbios, tá? Ou seja, vamos ver isso daí como é que funciona melhor na prática? Olha só. Experimento de Pasteur. Eu coloquei essa imagem aqui, ó, porque ela vai explicar para a gente mais detalhadamente o que aconteceu na época, tá? Olha só, no primeiro momento aqui, ó, ele colocou a figura do caldo nutritivo. Esse caldo nutritivo é um caldo de carne, né? A famosa sopa que a gente faz aí de volta e meia no nosso dia a dia. O que ele fez? Colocou aqui, ó, esse caldo nutritivo, essa sopa nesse balão, tá? Ele lacrou o balão e nesse balão ele aqueceu a ponta do vidro, né? Formando aí a figura do gargalo. Esse gargalo, vocês podem perceber aqui, ó, que ele é curvadinho na ponta, né? O famoso pescoço de cisne. Então, o que acontece? Colocou aqui, ó, o caldo nutritivo no balão, aqueceu o balão, tampou o balão, né? E fez aqui, alongou a ponta do balão, formando o pescoço de cisne. Em seguida, ó, ele ferveu esse caldo nutritivo. Quando ele ferveu, gente, ele expôs esse caldo, esse material, a altas temperaturas. E querendo ou não, altas temperaturas, a figura do calor, ela consegue matar os micro-organismos, né? No entanto que, em questões de sobrevivência, a gente sempre recomenda que para consumir água você precisa ferver. Por que ferver? Porque você vai matar os micro-organismos ali. Então, quando ele ferve esse caldo nutritivo, essa sopa, ele mata os micro-organismos presentes aí. Ou seja, ele torna essa sopa estéril. É igual o milho, o milho enlatado, né? A ervilha, a seleta de legumes, as ervilhas, a azeitona, o palmito, ou seja, quando a gente compra esses produtos enlatados, industrializados, eles passam por um processo que, quando ele é embalado, ele está livre de micro-organismos. A questão é quando você abre. Quando você abre aquilo ali, aquele produto já começa a entrar em contato com o ar e em contato com o ar já inicia-se o prazo de validade. Ou seja, aquele produto lacrado, ele não tem um prazo de validade pré-determinado. Aquele que eles colocam na embalagem lá é o prazo de validade da embalagem, porque eles não podem garantir que aquele material, que aquele produto, ele é eterno. Aquele produto pode sofrer variações no ambiente. Tá? Então, aí, olha só, quando ele ferve, ele mata os micro-organismos desse produto. Em seguida, ó, aqui na letra D, ele fala, o caldo manteve-se livre de micro-organismos. Claro, porque mesmo depois de fervido, esse caldo aqui, ó, ele não teve contato com o ar. Ele tinha só essa pontinha dobrada aqui, ó, certo? Depois de um tempo, aqui na letra E, ó, quando o gargalo foi quebrado, né, quando ele removeu esse gargalo, o ar começou a entrar na ponta desse gargalo e, consequentemente, os micro-organismos que viviam no ar aqui próximo entraram em contato com esse caldo, que, querendo ou não, tem proteína, água, gordura. Então, são componentes para que todo e qualquer organismo vivo se alimente e consiga obter grande quantidade de energia.
Então, quando ele removeu a tampa do gargalo, o ar repleto de micro-organismos começou a atacar esse produto. E automaticamente esse caldo nutritivo ele começou a se decompor, se estragou e logo em seguida começou a aparecer aí os micro-organismos, né? A figura dos micróbios. Então, esse processo, depois de um tempo, ficou conhecido como pasteurização, tá? O leite pasteurizado, o que é o leite pasteurizado? O leite, quando ele sai lá da fazenda, quando o fazendeiro tira o leite da vaca, que a empresa vai lá, recolhe esse leite vai para a empresa, né? Onde na empresa ele passa por esse processo aí, ó. É adicionado no tubo, é fervido, é aquecido, depois ele é embalado. Depois que ele é embalado, ele é vendido para a gente. Aí, depois que ele é vendido para a gente, depois que você corta, que você abre aquele leite, inicia-se o prazo de validade daquele leite. No entanto, que lá na embalagem do leite sempre tem aquela mensagenzinha assim, ó, depois de aberto, consumirem até 3 dias, né? Tem 3 dias, tem 5 dias, tem dependendo do produto. Mas em geral, com essa questão dos 3 dias, tá? Belezinha? Próximo. Aqui nesse slide, gente, a gente consegue ter aí, ó, uma visão chamada do que nós, na biologia, chamamos da teoria de Oparin. Tá? O que é essa teoria de Oparin? A teoria de Oparin fala que a vida surgiu na Terra. Tá? Tudo começou aqui. Então, são duas teorias. A teoria de Oparin, que é a teoria de que a vida surgiu na Terra. Tá? E nós temos a teoria da panspermia cósmica, que diz que a vida ela veio de fora do planeta, através de cometas, meteoritos e tal. Então, assim, são visões diferentes, tá? E que, querendo ou não, ambas elas têm o seu peso, elas têm o seu valor dentro do conhecimento científico, tá? Então, olha só, aqui, ó, como eu estava dizendo, nós temos uma ideia do que seria a origem da vida na Terra, que ela diz justamente isso daqui, ó. Atualmente, a hipótese aceita surgiu nos trabalhos do bioquímico russo chamado de Alexander Ivanovich Oparin, né, ou simplesmente Oparin, e do geneticista escocês chamado de Haldane. Tá? Esses estudos geológicos concluíram que a atmosfera da Terra era composta por diferentes gases do que não são os atuais. De fato, gente, a quantidade de gases que nós temos hoje na nossa atmosfera ela é completamente superior ao da nossa Terra primitiva, que é aquela Terra que surgiu logo após o Big Bang, né, a formação do Sistema Solar e tudo mais. Aí aqui embaixo ó, ele fala assim, Oparin acreditava que os gases como o metano, o amoníaco, o hidrogênio e o vapor de água, eles foram formados após muito tempo as primeiras moléculas orgânicas, né, os primeiros indivíduos ditos vivos. Tá? Dessa forma, após anos, originariam os primeiros seres vivos. Muitos outros cientistas acham que, além desses gases, outros também poderiam estar nessa atmosfera, como o gás carbônico, o sulfeto de hidrogênio e o monóxido de carbono, que é produzido pela queima da lava vulcânica, né, das fumaças promovidas pelos vulcões. Lembrando que isso daqui, gente, são visões antigas, tá? São visões químicas acerca da origem da vida na Terra e que, querendo ou não, elas foram testadas em laboratório, tá? E deram resultados positivos. Então, assim, como eu disse no começo, a certeza do que aconteceu ninguém tem, até porque ninguém estava lá e não tem como ninguém voltar no tempo. Mas são ideias que foram testadas e foram comprovadas em laboratório, ou seja, em laboratório deu certo. Então, se em laboratório deu certo, na Terra, na vida livre, antigamente também pode ter sido isso. Tá? E para finalizar o slide aqui, ó, aqui embaixo ele fala, a teoria é que o gás oxigênio, né, estaria ausente por causa disso. Esse gás oxidaria compostos químicos e, consequentemente, não formaria as primeiras moléculas e, mais tarde, os seres vivos. Então, eles imaginavam que na nossa Terra primitiva não tinha essa questão do oxigênio, e que o oxigênio ele veio depois. Ele vindo depois, através dos primeiros organismos vivos realizando fotossíntese, então a produção da fotossíntese é o oxigênio. Então, até que surgiram os primeiros organismos, as primeiras moléculas vivas, essas moléculas iniciando a figura da fotossíntese,
aí sim houve o primeiro aparecimento do oxigênio e em seguida toda a cadeia evolutiva a partir do aparecimento do oxigênio, certo? Aqui, ó, nós temos algumas observações. Primeiro, as descargas elétricas provenientes dos relâmpagos, né, e dos raios, do relâmpago, né, a descarga elétrica. Também nós temos os fatores solares, né, como os raios ultravioletas, a radiação solar, querendo ou não, foram fontes de energia que por muitos anos promoveram várias reações químicas dessa forma. Teria dado origem a moléculas como os alcoóis, né, os álcools, os primeiros tipos de álcool, querendo ou não, as primeiras formas de aminoácidos, querendo ou não, os primeiros tipos de açúcares, e assim, por sua vez, a relação desses indivíduos, deles com eles mesmos, começaram a formar aí o que a gente chama de primeiras cadeias de carbono, tá? Ou seja, os primeiros aglomerados de ligação química. Então, essas primeiras ligações químicas começaram a formar aí as primeiras moléculas, e essas moléculas, com o passar do tempo, começaram a surgir o que a gente chama de organismo vivo. Lembrando, gente, que quando a gente fala de terra primitiva, a gente fala de organismo vivo, a gente tem que ter em mente que foram milhões, foram bilhões de anos. A gente precisa ter isso em mente. Uma coisa que as pessoas têm é o péssimo hábito de não associar tempo às coisas, não dar tempo ao tempo. Então, quando a gente fala de evolução, o camarada pensa que foi ontem, pensa que foi semana passada. Mas ele esquece aqui, ó, só para você ter ideia, o planeta Terra ele tem quase entre 4,5 e 5 bilhões de anos. Tá? Então você precisa ter isso em mente, que nada foi da noite para o dia. Tá? Então nós temos aí bilhões de anos para que as coisas acontecessem. Tá? No nosso próprio dia a dia, por exemplo. Um dia pode ser rápido, mas dependendo daquilo que você estiver fazendo, um dia pode ser uma eternidade. Né? Então, querendo ou não, tudo depende do ponto de vista. Tá? E aqui, ó, como eu falei, das primeiras moléculas, então as moléculas orgânicas ditas simples ficaram reunidas no mar porque começaram a surgir aí na questão do vapor de água, né? Então o vapor de água, ele decanta, cai na superfície e começa a formar poças de água, né? E essas primeiras moléculas reunidas no mar ou nessas poças de água, por conta da chuva, ficaram reunidas e ao longo do prazo, essas simples moléculas teriam dado origem a moléculas mais complexas. Lembrando que essas moléculas simples continuavam e passaram muito tempo recebendo descarga elétrica, radiação solar, o próprio calor da Terra. E querendo ou não, a gente sabe, né, hoje nós sabemos que o calor ele é a ignição para que ocorram reações químicas. Tá? Um exemplo disso é o bolo. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente só tem acesso ao bolo depois que a gente mistura os ingredientes e depois aquece esses ingredientes. Tá? Por mais que você misture os ingredientes, se você não aquecer esses ingredientes, você não vai ter o bolo. Então, essas moléculas aquecidas, tanto pela descarga elétrica, quanto pelo sol, quanto pelo calor da própria Terra, então essas moléculas, elas sim foram sofrendo reações químicas, ligações químicas, e a partir disso, com o passar do tempo, as coisas foram surgindo. Tá? Essas moléculas teriam dado origem a moléculas mais complexas, como as de proteína, que, querendo ou não, estão disponíveis no ambiente. Tá? A primeira figura dos polissacarídeos, né, da figura dos carboidratos, entre outros compostos. Tá? Aí aqui nós temos, ó, em 1953, o cientista americano Stanley Miller experimentou testar essa hipótese e construiu um aparelho colocando alguns gases submetidos a fortes descargas elétricas, como por exemplo o vapor de água, simulando as condições naquela época, né, da nossa Terra primitiva. Após uma semana, Miller relatou a presença de aminoácidos no líquido formado. Stanley Miller, com seu experimento, apoiou a ideia da hipótese de Oparin, ou seja, de que a vida, as moléculas que formam a vida, elas surgiram na Terra através de fatores ambientais, como descarga elétrica, radiação solar, o calor da Terra. Tudo isso daí, ao longo do tempo, começou a reagir, né, quimicamente, formando aí as primeiras moléculas e, com o passar do tempo, a radiação solar, descarga elétrica e o calor da Terra foram formando cadeias mais complexas, essas em si formando moléculas mais complexas, e a partir daí, com o tempo, né, dando tempo ao tempo, as coisas foram acontecendo. Certo?
Aqui nesse slide, ó, a gente tem o que o Stanley fez, tá? Por exemplo, nós temos aqui o que a gente chama de percurso, tá? Nesse percurso, olha só, nós temos aqui ó, um grande tubo de vidro, tá? Aqui na ponta, ele colocou eletrodos positivos e eletrodos negativos, né, para promover a figura da descarga elétrica, como a gente conhece a figura do raio, tá? E nessa ponta desse percurso aqui, ó, aqui dentro, ele colocou esses gases, ó, o amoníaco, o hidrogênio, a amônia, a água, o gás carbônico, tá? E esses gases foram recebendo essa descarga elétrica. Em seguida, depois que esse calor aqui dentro foi resfriado aqui no condensador, essa água ela foi, né, armazenada, ela percorreu aqui embaixo, depois ela se acumulou aqui nesse recipiente, só que com calor mais baixo, né, calor frio. E aí, automaticamente, essa água já fria foi coletada a amostra. E dentro dessa amostra, nós temos aí a figura das primeiras proteínas, das primeiros carboidratos, tá? Ou seja, mais uma vez, no início desse percurso aqui, ó, água entrou pelo percurso, essa água se misturou aqui nessa ponta com esses gases, essa água misturada com esses gases sofreu essa descarga elétrica, depois ela foi resfriada aqui no condensador, essa água terminou o seu percurso sendo esfriada e aqui na ponta ela se acumulou. E ao se acumular, ela foi coletada e foi percebido aí que esses gases mais a descarga elétrica começaram a promover as primeiras cadeias de aminoácidos, as primeiras cadeias de proteínas, tá? Então, se em laboratório ele conseguiu realizar esse experimento, então, na vida livre, nas condições que a gente já falou no outro slide, então tudo pode ter acontecido, tá? Então, foi provado cientificamente que a coisa pode ter acontecido dessa forma, certo? Aqui, ó, mais uma vez eu trouxe o experimento de Pasteur para vocês, tá? Só que aqui com uma foto mais ampliada. Então, só para a gente recapitular. Nós temos aqui, ó, o caldo nutritivo, né? Ele colocando, depois ele lacrou esse balão, aqueceu a ponta do vidro e fez essa dobrinha aqui, como eu já havia dito para vocês lá na outra foto. A outra foto ela ficou um pouco pequena, por isso que eu coloquei essa daqui maiorzinha para a gente, tá? Depois que ele lacrou, alongou, formando aqui o pescoço de cisne, ele ferveu isso daí. Depois que ele ferveu, ó, ele deixou esfriar e esse caldo aqui, ó, ele não tinha acesso com o ar, porque o ar ele só estava aqui na ponta. Então, se por mais que houvesse a presença de micro-organismos no ar, esses micro-organismos eles se acumulariam só aqui na ponta, na curvatura. Eles não conseguiriam atravessar o gargalo para depois chegar aqui. Tá? Mas eles só conseguiram chegar no caldo depois que ele removeu a tampa. Ele removeu a tampa, então esse caldo ele foi atacado pelo ar, e no ar a gente sabe que tem a figura dos micro-organismos, e aí automaticamente esse caldo aqui, que estava estéril, né, que estava livre de micro-organismos, passou a ser atacado e passou a conter esses micro-organismos e passou a estragar. Certo? Próximo. Aqui, ó, nós temos uma visão do que seria o primeiro aglomerado de aminoácidos, né? Que foi chamado aqui, ó, vamos lá. Foi chamado de coacervado a mistura de ácido nucleico originada pela síntese das moléculas orgânicas, né? Através dessas reações químicas que ocorreram no ambiente. Este formava um aglomerado que possuía em seu interior proteínas enzimáticas e teria sido considerado aí, a partir daí, o primeiro ser vivo, que já era capaz de realizar o seu próprio metabolismo, né, de absorver moléculas da água, absorver moléculas do ambiente para poder se alimentar e enriquecer a sua molécula, né, o seu corpo, a sua estrutura, produzindo assim e sendo apresentado hereditariamente o que é mesmo a questão da princípio da evolução, tá? Ou seja, se esse conservado foi dito como o primeiro organismo vivo, porque ele já, através da sua cadeia de proteína, ele já começava a absorver moléculas do ambiente, então ele já era, sim, já era capaz de conseguir se alimentar. Então, se ele conseguia se alimentar, automaticamente ele foi dito aí, foi considerado o primeiro organismo vivo, tá? E aqui embaixo ele fala, ó,
primeiro ser vivo teria a capacidade de se alimentar, né? Como eu disse, absorvendo as moléculas do ambiente. Aí, ó, absorvendo as moléculas que estavam no mar, o que seria uma alimentação do tipo heterótrofa, né? Ou seja, ele precisava comer, ele precisava absorver essas moléculas para poder se alimentar. E como não existia oxigênio na atmosfera naquela época, provavelmente a energia conseguida era de forma anaeróbica, ou seja, através da fermentação. Ou seja, já que não tinha oxigênio, então a energia dele era obtida através da sua própria captação de moléculas ou de energia do próprio ambiente. Certo? Próximo. Aqui nesse slide, olha só. Os seres vivos que possuíam atividade autotrófica, ou seja, a capacidade de produzir o seu próprio alimento a partir da fotossíntese, modificaram a atmosfera, que passou a ganhar oxigênio. Bem, o indivíduo autótrofo, gente, conforme a gente já falou anteriormente, o indivíduo autótrofo ele consegue produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Para que ocorra a fotossíntese, eu preciso ter de gás carbônico e energia solar. Na Terra primitiva, o que mais tinha era energia solar e gás carbônico. Então, querendo ou não, gás carbônico e energia luminosa, né, na figura do Sol, esses indivíduos começaram a realizar a fotossíntese para produzir glicose, que é um carboidrato. Só que o resultado dessa fotossíntese, além da glicose, que é um carboidrato, a gente tem a figura também do oxigênio. Então, surgiu aí a ideia de como que o oxigênio surgiu na Terra, através do surgimento desses primeiros indivíduos autotróficos que realizavam fotossíntese a partir do raio do Sol e do gás carbônico presente na atmosfera da Terra primitiva. Realizando fotossíntese, eles começaram a produzir um gás novo, um gás diferente, que é o gás oxigênio que a gente conhece hoje. Tá? Então, foi aí, ó, que passou a ter oxigênio livre na sua composição química, possibilitando o surgimento de seres que eram capazes de usar o oxigênio para conseguir respirar, formando aí o que a gente chama de respiração aeróbica, né, a partir do oxigênio. Certo? Aí aqui embaixo ele fala, em suma, os primeiros seres vivos eram muito simples, lembrando que os procariontes, né, conhecidos hoje, ao longo do prazo, foram surgindo células mais complexas, as eucariontes. E assim, podem ter sido capazes de formar colônias e dar origem aos primeiros seres pluricelulares, tá? Lembrando que nós temos indivíduos unicelulares, os pluricelulares, tá? Célula procarionte são células primitivas, são essas células que a gente está falando aqui, tá? Da Terra primitiva, fotossíntese e tal. Agora, as células eucariontes já são células mais evolutivas, são células mais desenvolvidas, como a gente também já falou lá no slide da unidade 1, certo? Aqui, ó, nesse slide, eu tenho algumas imagens não, perdão. Aqui nesse slide, eu tenho algumas colocações que eu trouxe para a gente poder finalizar aqui, ó. Origem da vida, então nós temos a ideia da biogênese, né? Que como eu já disse lá no começo, ó, são ingredientes mais o toque divino. Se eu tenho o ingrediente e o toque divino, então surgia aí o organismo vivo. Mas como eu disse, isso daí caiu por terra, né? E com a realização dos experimentos dos caras que a gente já falou, nós temos aí, ó, a questão da reprodução sexuada e o surgimento já de uma vida pré-existente. Gente, como vocês viram lá no slide das carnes, né, do peixe, da larva da mosca, uma coisa que a gente precisa ter em mente, ó, é que para que uma vida ela possa existir, ela precisa obrigatoriamente surgir de uma reprodução conhecida como reprodução sexuada, tá? Conforme a gente já falou lá na unidade 1, reprodução sexuada, ela nada mais é do que a troca de material genético entre indivíduos vivos diferentes. Então, se eu estou trocando material genético entre indivíduos vivos diferentes, a soma desse material genético só pode resultar num indivíduo novo, tá? Numa vida nova, num indivíduo diferente. Certo? Próximo. Aqui embaixo, ó, nós temos a foto dessa galinha, que é para exemplificar essa questão da reprodução sexual. Então, nós já temos aqui, ó, na figura da galinha, nós temos uma vida já pré-existente, você concorda? Então, essa galinha mais a figura do galo
vem a figura do acasalamento da reprodução sexual. Então, o material genético da galinha mais o material genético do galo fez com que surgisse aqui, ó, a figura do pintinho, que é um indivíduo novo, é um indivíduo diferenciado, tá? Ah, e como é que foi que essa galinha surgiu? Da mesma forma, essa galinha teve uma mãe, teve uma mãe galinha e um pai galo, né? E da mesma forma, e assim sucessivamente, as coisas foram acontecendo, né? Formando aí o que a gente conhece como árvore genealógica. E se a gente for buscar fundo nessa árvore genealógica, a gente vai chegar lá atrás na figura do coacervado, que é o que a gente acabou de falar. Beleza? Próximo. Aqui a gente já começa a questão das atividades, tá? Aí eu vou pedir para vocês fazerem o mesmo combinado que a gente fez nos outros exercícios. Vou pedir para você pausar o vídeo e eu vou pedir para que você tente realizar essas atividades, tá? E depois você volta aqui e dá play que a gente vai fazer a correção da sua atividade. Beleza? Vai lá, dá uma pausa aí. Bem, eu imagino que você tenha pausado, né? E para a gente poder realizar aí essa atividade. Então, vamos lá, vamos responder. A questão número 1 fala assim, ó. A receita de Jean-Baptiste de Valmont, no século XVII. Olha só o que ele fez. Colocar uma camisa suja de suor e um pouco de germe de trigo. Faltou o G aqui, tá? Um pouco de germe de trigo em um canto escuro e sossegado. O suor funciona como princípio ativo e dentro de 21 dias, a partir da camisa e do trigo, nascerão vários camundongos. Bem, olha o tipo da visão, né? Mas bem, nós estamos aqui para julgar. A gente está aqui para analisar como abiogênese ou biogênese. Bem, esse relato que ele fez aqui são ingredientes, você concorda? Se são ingredientes e a partir disso vão surgir indivíduos vivos, então automaticamente é a letra B, teoria da abiogênese. Lembrando que a abiogênese é o ingrediente mais a figura do toque divino, tá? Então, gente, olha só para a gente traduzir essa questão aqui, ó. Quando ele fala assim, ó, a camisa com um pouco de suor e o germe de trigo. Gente, rato é roedor. Rato, ele se alimenta do trigo. E querendo ou não, essa camisa, nesse ambiente escuro e sossegado, vai oferecer para esse rato condições para ele poder se sentir seguro naquele ambiente, para ele poder ir e se alimentar do trigo. Não é que ele vá surgir da camisa e do trigo, né, no escuro, nada a ver. Então, a resposta é letra B. Número 2. Ele pede para a gente analisar aqui, ó, número 1, número 2 e marcar a alternativa lá embaixo. Então, vamos ver aqui. Ó. O número 1 diz assim, a teoria da biogênese afirma que todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre. Sim, de fato. Esse indivíduo aí precisa nascer, né, de um pai e de uma mãe. Número 2. De acordo com a teoria da biogênese, a vida só pode ser originada de outra pré-existente e semelhante. Sim, foi o que a gente viu na foto da galinha lá. E, por fim, o número 3 diz que a teoria da geração espontânea afirma que os seres vivos podem nascer de matéria bruta. Sim, claro, teoria da geração espontânea ou a biogênese. Então, 1, 2 e o 3 está certo. Então, seria a letra E. As afirmativas 1, 2 e 3 estão o quê? Correto. Beleza? Número 3 fala assim, ó. É incorreto afirmar sobre a biogênese. Trata-se de uma teoria contrária à geração espontânea? Gente, ela não é contrária, ela veio para derrubar, certo? Comprovou que os seres vivos se originam de matéria não viva. Gente, a biogênese, ela prova justamente o contrário, tá? Letra C. Teve como principal defensor o cientista francês Louis Pasteur. Sim, ele era o principal defensor disso daí. Letra D, ele fala assim, ó, baseava-se no fato de que todo ser vivo se origina da reprodução de outro ser vivo de mesma espécie. Tá? E, para finalizar, a letra E, o pesquisador italiano Lázaro Spallanzani foi um grande aliado dessa teoria. De fato, aqui nós temos várias visões
correta sobre a biogênese, tá? Mas a afirmativa errada, ou seja, a alternativa errada seria a letra B, que fala assim, que comprovou que os seres vivos se originam de matéria não viva. Ou seja, o erro aqui dessa questão é o não viva. Lembrando que biogênese, o indivíduo, para ele nascer, ele precisa nascer de um indivíduo, de uma vida já pré-existente a dele. Então, o erro da questão aqui, ó, é esse finalzinho aqui, ó, não viva. Tá? Próximo. Número 4. Fala assim, ó, dentre as teorias desenvolvidas para explicar a origem da vida, a teoria da abiogênese se constitui num verdadeiro entrave, né? Foi uma verdadeira problemática na época, para o processo da biologia. São informações corretas sobre esta teoria. Então vamos lá. Foi proposta por Pasteur e defendia. Como é que é? Foi proposta por Pasteur e defendia que um ser vivo só pode ser originar de outro ser vivo. Sim, está correto. Foi amplamente divulgada por Aristóteles. Gente, Aristóteles defendeu a abiogênese, certo? Não teve nada dessa questão aí do coisa não. Então, aqui o certo aqui, ó, é a letra B, 4B. Foi amplamente divulgada por Aristóteles, tranquilo? Lembrando que a gente está falando de abiogênese. Biogênese é uma coisa, abiogênese é outra, tá, gente? Cuidado para não se perder. Então, aqui, ó, de cara, a gente já marca a letra B, certo? Próximo. Aqui, ó, nós temos a número 5. A número 5 ela é bem curiosa, olha só. Ela fala assim, Rede colocou dentro de recipientes substâncias orgânicas para que entrassem em decomposição. Alguns dos recipientes à esquerda foram cobertos com uma gaze, né, um pano, e os outros deixados descobertos, assim como a gente viu lá na outra fotinha. Ele demonstrou que as larvas da carne podre desenvolveram-se de ovos de mosca e não da transformação da carne. Os resultados dessa experiência fortaleceram a teoria sobre a origem da vida. Então, letra E, origem da biogênese. Certo? O texto está autoexplicativo. Qualquer coisa, é só voltar lá no slide que tem essa fotinha colorida aí da carne do peixe. Tá? Vamos aqui, ó. Próximo. Na número 6, ele fala assim, ó, o trecho a seguir foi escrito por um determinado cientista no século XIX. Embora seja fato observado diariamente que um número infinito de vermes é produzido em cadáveres e em vegetais em decomposição, eu me sinto tentado a acreditar que esses vermes são todos gerados por inseminação, ou seja, reprodução sexual, e que o material em putrefação no qual são encontrados não teria outra função senão servir de lugar para eles fazerem ninhos, onde depositam seus ovos na época de reprodução e onde também encontram alimento. Gente, essa é a visão mais correta que a gente tem sobre a figura da biogênese. Tá? Então, de cara aqui, a letra C. Essa é a visão mais correta que a gente tem. Gostei dessa número 6. Número 7, para a gente finalizar, ele fala assim, ó, em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Francisco Rey e de Louis Pasteur, como a gente já falou, que mostraram que os seres vivos podem ser criados em laboratório? Não, nunca, eles não falaram isso não. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos? Também não. O ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente? Pronto, de cara, letra C. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só voltar nos slides que tem a fala de cada visão. Qualquer dúvida, assista o vídeo de novo. Beleza, gente? Então, um abraço, até a próxima.